Muito bem, estamos aqui com ex-deputado, ex-prefeito de Porto Alegre, acadêmico do mestrado em Ciências Políticas, José Fortunati. Nós estamos aqui no canal do YouTube Mateando com a Filosofia, trazendo uma série de reflexões. A última reflexão que nós trouxemos foi com o professor Ricardo Como, presidente do PSB em Bagé e do vereador do PSB em Bagé, Luiz Alberto Silva, para falar sobre a conjuntura local e sobre a conjuntura nacional baseada na filosofia. Agora trouxemos aqui esse grande estudioso, este grande político, essa grande liderança que fez uma gestão profícua, uma gestão voltada à consciência social, voltada à assistência social em Porto Alegre, para saber uma análise baseada em seus estudos nesta conjuntura política nacional, nessas novas lideranças ou pseudos novas lideranças políticas que estão no pensamento de alguns, levando o retrocesso nacional. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que os internautas acessarem a nossa conversa. É um privilégio tê-lo aqui no nosso canal Mateando com a Filosofia e reiterando, conversava hoje pela manhã com a vereadora Beatriz Souza, grande amiga e colega protetora dos animais da sua esposa, e ela lhe manda um abraço também. Boa tarde, bom dia, boa noite, Maurício. Grande alegria, enorme satisfação estar conversando contigo, com teus seguidores, num momento tão delicado, não somente da vida nacional, mas da vida mundial, mas que, infelizmente, crise essa que se aprofunda muito aqui no Brasil. Por tudo que nós estamos vendo, acompanhando, eu que estava em Portugal até pouco tempo atrás, olhando muito a situação da União Europeia. Obviamente, a pandemia traz preocupações muito pertinentes a todos os países que, de uma forma ou de outra, acabaram sendo contaminados pela Covid-19. Consequência disso é o que nós estamos assistindo, uma grave crise econômica que se aprofunda a cada dia que passa, aumentando o desemprego, aumentando a vulnerabilidade social, etc. Qual é a grande diferença? Especialmente eu que estava lá em Portugal fazendo a comparação com o Brasil. Em Portugal, onde a Covid chegou antes, olhando exatamente os exemplos da Itália e da Espanha, que foram dois países extremamente contaminados, são limítrofes, especialmente a Espanha é limítrofe com Portugal, mas a Itália fica logo em seguida. Os portugueses não vacilaram e começaram a tomar uma série de medidas imediatas, especialmente através do isolamento social, o que poderia não parecer nenhuma novidade. Qual é a grande novidade que eu percebi? Foi que lá, independentemente de cores partidárias, filosóficas, ideológicas, todo mundo abraçou a causa e muito rapidamente Portugal se perfilou para realmente tomar todas as medidas possíveis para combater a Covid-19. E por isso o êxito foi muito grande. Tanto é verdade que há poucos dias atrás Portugal já saiu do estado de emergência e as aulas, inclusive, em várias séries, especialmente algumas universidades, já voltaram a acontecer. Qual é a diferença com o Brasil? Eu volto para o Brasil, chego aqui no dia 19 de março, obviamente já vim para o isolamento social, até pela obrigação de quem estava chegando do exterior, mas também porque o isolamento social é importante, e começo a acompanhar diuturnamente, naturalmente, a pandemia, a crise econômica, e aí, para minha perplexidade, a crise política. Uma crise política absurda, num momento tão delicado como esse, onde, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro briga com os governadores, com prefeitos, onde passa a ter uma disputa em torno de dois conceitos que, para mim, não deveriam estar em discussão, que é o isolamento vertical e o isolamento horizontal. Surge um medicamento milagroso que é a cloroquina, enfim, essa confusão toda que nós estamos acostumados a ver. Digo mal acostumados, porque não deveríamos tolerar esta crise política no momento em que o país precisa de unidade política para combater tanto a pandemia da saúde, quanto especialmente já começar a se preparar para combater a crise econômica, que já está aí e que certamente vai se agravar ainda mais depois da pandemia, multiplicando o número de desempregos, de
quebra de empresas e assim por diante. Baseado nos seus estudos em ciências políticas e baseado na sua experiência política, foste um militante sindical bem no auge ou no final do período repressor, do período ditatorial. Este governo, ao meu ver, ele, claro, graças a Deus eu não vivi, não nasci na época da ditadura e muito menos na época da Segunda Guerra Mundial, mas pelo que eu tenho lido, esse governo ele está praticamente parafraseando, digamos assim, atitudes nazistas, né? Atitudes genocidas, como essa questão de que a economia não pode parar, mandando o trabalhador que fica na ponta do vírus ali se aglomerar num transporte coletivo ineficiente, num transporte coletivo que muitas vezes não atende às necessidades do isolamento social. E o que o senhor vê, baseado nessas suas experiências, dessas políticas tomadas pelo presidente da República, das suas declarações e das suas brigas compradas com governadores, com prefeitos, brigas que são desnecessárias, inclusive aderindo a empresários que, no meu ponto de vista, são empresários inescrupulosos, porque defendem o capital acima de tudo, enquanto eles estão bem protegidos nas suas casas. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, quero estabelecer aqui 2 diálogos. O primeiro deles com a forma como o presidente Jair Bolsonaro tem se portado. Eu acredito, e a minha visão, como gestor público que fui durante minha vida toda, me dediquei os meus 40 anos de vida pública sempre buscando a construção do bem comum, do bem maior. Eu acredito que a postura do presidente Jair Bolsonaro ela deixa muito a desejar. Acho mais do que isso que é uma atitude irresponsável. Por quê? Porque ele não possa ter a sua opinião, e deva ter, ele foi presidente eleito pela maioria dos brasileiros, não porque ele não possa tomar decisões, mas ele tem que tomar decisões. O grande problema é que ele está remando contra toda a maré mundial, inclusive um dos seus ídolos, que se chama Donald Trump, que no caso específico da pandemia, mesmo com as bravatas iniciais, logo em seguida mudou de posição e hoje, obviamente, está bastante acuado no que diz respeito à defesa do chamado isolamento horizontal. O mesmo aconteceu lá na Inglaterra, quando Johnson, no primeiro momento, tentou desconhecer a importância da pandemia, dizendo também que era uma gripezinha, que no segundo momento ele próprio acabou acometido, infectado pelo vírus, pela Covid-19, e também mudou de posição. O que eu vejo hoje, analisando-se o mundo todo, olhando, obviamente, o que se passa pelo mundo em termos de discussão sobre a Covid-19, é que o presidente Jair Bolsonaro está completamente isolado nesse cenário, pelo menos entre os países chamados liberais, da democracia liberal, países desenvolvidos, onde a democracia realmente ela é forte. Em todos esses países, defende-se com unhas e carnes a importância do isolamento horizontal, que é o que os nossos governadores e a maioria dos prefeitos têm defendido, que é indiscutivelmente a minha defesa. A segunda questão diz respeito à questão do trabalho. Não dá também para a gente ficar nessa dicotomia. Ou trabalha ou fica em casa. Por que eu digo isso? Porque nós temos várias funções, várias profissões, várias atividades em que, obrigatoriamente, o trabalhador tem que trabalhar, tem que sair de casa. Não são só médicos, enfermeiros, o pessoal da área da saúde. O pessoal da área da segurança. Se o pessoal da área de segurança não sair, nós, obviamente, poderemos viver um caos da segurança. Os motoristas, o táxi, transporte coletivo, eles têm que sair para dar cobertura. Outro dia eu dizia para um amigo, eu estou em casa, estou fazendo isolamento social, para minha felicidade fazendo mestrado, assisto aula online, tenho livros a ler, escrever, trabalhos, então eu ocupo bem meu tempo ficando em casa. Mas o que me permite ficar em casa? Vou dar como exemplo, estou conversando contigo online. Obviamente, se o trabalhador da área da comunicação não estiver garantindo o nosso sinal, saindo de casa para que, obviamente, nosso sinal possa acontecer, nós não estaríamos conversando. Nós estamos com energia elétrica. Obviamente, se o pessoal aqui em Porto Alegre da Sé, eu não sei qual é que é a empresa aí
que cobre você, se não estivessem trabalhando, nós também teríamos problemas. Então, são inúmeras as funções onde, obrigatoriamente, os trabalhadores têm que sair. Então, eu, obviamente, sou um pouco resistente a essa. Ou trabalha ou saúde. Na verdade, nós temos que perceber o seguinte. Quem não precisa trabalhar, as atividades que podem ser trabalhadas também home office, a pessoa tem que ficar em casa, obrigatoriamente. Se eu não tenho que sair, e eu não tenho que sair, eu tenho que ficar em casa. Esta é, digamos assim, a minha obrigação. Quem tem que sair, e aí eu quero, obviamente, fazer um parêntese, tem que tomar todos os cuidados possíveis. Desde esse caso, lavar as mãos com gelo, com sabonete, com sabão, que tem o mesmo efeito importante, porque o álcool gel faz caro. Compra uma barra de sabão que dura bastante, lava com água, que tem um efeito melhor do que o álcool gel, diga-se de passagem, do ponto de vista da limpeza. Tomar todos os cuidados, usando máscara. O governador Eduardo Leite impôs o uso obrigatório da máscara, mas isso não precisa ser obrigatório. É fundamental que nós tenhamos consciência de que as pessoas têm que usar máscara. Não se cumprimentem, não se deem as mãos, não se troquem beijinhos, não se abracem, não vão para exatamente a confusão de 4, 5 pessoas juntas, aglomerações e assim por diante. Então, aqueles que têm que trabalhar, trabalhem, mas tomando as precauções adequadas. O que eu não posso compreender é porque essa pressão, e aí eu volto à tua indagação inicial, porque essa pressão de liberar totalmente todas as atividades. Eu discordo disso, acho que o estudo que o Rio Grande do Sul tem feito, zoneando o Rio Grande do Sul em 20 regiões, dando a eles, a cada uma das regiões, uma determinada cor da bandeira, e a partir dessa cor da bandeira, os protocolos adequados, é algo que nós temos que seguir. Naturalmente, tem cidades como Passo Fundo, onde a bandeira é vermelha, e tem que ter bandeira vermelha, e em Porto Alegre é bandeira amarela, porque nós estamos numa situação mais confortável. Então, este olhar científico, este olhar técnico, ele é fundamental para que a gente possa continuar enfrentando a pandemia e não tenhamos um retrocesso, porque daqui a pouco o número de contágios aumenta de forma tão significativa que nós não teremos outra alternativa do que não voltarmos a ficarmos todo mundo em casa. O senhor falou nessa questão de brigas desnecessárias, brigas políticas desnecessárias no momento em que as bandeiras partidárias deveriam se unir para superar essa crise de saúde e, a posteriori, a crise econômica. Muitos empresários e muitos políticos estão brigando entre si, estão querendo se autopromover. Tem municípios que prefeitos estão fazendo lives e tirando selfies, entregando cestas básicas para as pessoas mais carentes. Na verdade, o nosso inimigo comum é a pandemia, né? Quem vai gerar esta crise econômica é a pandemia. E nós não deveríamos estar brigando entre nós, mas sim nos unindo contra esta pandemia. Não seria este o foco que o presidente deveria tomar? Com certeza, Maurício, eu volto a Portugal. Por que eu falo tanto? Porque eu estava em Portugal. Então, eu, obviamente, presenciei todas as iniciativas tomadas pelo governo português. Lembrando sempre que Portugal tem um sistema semipresidencialista. Tem um presidente da República eleito e tem um primeiro-ministro, que é quem coordena o Poder Executivo, escolhido pela Assembleia da República, que é o Congresso Nacional deles. 2 homens fortes, de partidos diferentes, do PSD e do PS. 2 partidos antagônicos, um de direita e um de esquerda. E, mesmo assim, o que eu vi lá em Portugal, desde o primeiro momento, foi a percepção de que as diferenças políticas, diferenças ideológicas, filosóficas naquele momento, deveriam ser colocadas numa gaveta para um segundo momento. O que importava, e realmente acabou importando, era o combate à Covid-19, ao inimigo comum, que deveria unir e uniu todo Portugal. Tanto é verdade, Maurício, que passados 15 dias, o presidente português chegou à conclusão de que as pessoas não estavam se comportando de forma adequada, especialmente os jovens. Estavam saindo mais do que deveriam, estavam indo para concentrações, reuniões e assim por diante. Então, o presidente acabou decidindo impor o chamado estado de emergência, que é o análogo ao estado de sítio. O estado de sítio é político, o estado de emergência é na área da saúde. Ele procurou o primeiro-ministro concordou,
ele buscou o Conselho de Estado, que concordou, e mandou para a Assembleia da República, que é o Congresso Nacional deles, e por unanimidade, desde a esquerda até a direita, todo mundo aprovou o decreto do estado de emergência. Então, é desta forma que Portugal trabalhou para combater a pandemia da Covid-19. O resultado? Está voltando à vida normal, aos poucos, de forma gradativa, já está num outro estágio. O número de mortes foi muito pequeno em Portugal, o número de infectados foi muito pequeno, eles conseguiram segurar a curva muito rapidamente, ela está num decréscimo muito forte. Está abrindo, mas com cuidados. Os cuidados que obrigatoriamente são tomados a partir desta discussão entre todos os agentes políticos. Aqui no Brasil, nós temos esta dicotomia, de um lado, o presidente da República contra governadores, de outro lado, alguns empresários que querem abertura de qualquer forma e, consequentemente, deixamos de tomar medidas rápidas, universais, que permitam que a gente rapidamente também volte a trabalhar. Qual é o problema de nós ficarmos flexibilizando sem critérios? É, consequentemente, enquanto nós não tivermos a vacina da Covid-19, naturalmente a Covid estará entre nós. Então, se a gente abrir de uma forma não científica, não técnica, nós acabaremos criando um problema para nós mesmos. Será um verdadeiro tiro no pé. Ao invés de voltarmos rapidamente para uma vida um pouco mais normal, porque eu acho que a vida normal vai demorar muito para voltar a acontecer, mas em vez de acontecer como acontece em Portugal, nós podermos ter um retrocesso que nos obrigue a voltarmos aí para o início do mês de abril, quando foi decretado o estado de emergência aqui no Brasil. Então, é isso que me preocupa. Esta falta de unidade, esta falta de um discurso único, essa falta de uma orientação única faz com que os brasileiros se sintam perplexos e perdidos. Eu tenho conversado muito pelas redes sociais com amigos meus que moram na Grande Cruzeiro, que é uma vila popular muito forte, no Partenon, na Lomba do Pinheiro. Eu tenho muitos amigos pela minha convivência política como prefeito que fui, com muito morador de vila. Ele diz, olha, infelizmente, aqui na vila, o discurso do presidente é o que está pegando. Então, as pessoas não se sentem obrigadas a ficar em casa, não se sentem obrigadas a usar máscara. É como se a vida normal nas vilas populares de Porto Alegre continuasse sem que a Covid-19 estivesse presente. Infelizmente, essa é a realidade. O que tem feito, na verdade, que isso acontecesse? Muito a figura do presidente Jair Bolsonaro. Prefeito, vou lhe chamar assim, prefeito José Fortunati, o senhor falou em vacina, e aqui eu saliento. O presidente Bolsonaro ele defende a cloroquina, mas se a cloroquina já tivesse sido definida como cura ou como medicamento que combatesse efetivamente o vírus, certamente estaria sendo usado no mundo todo. E, pelo contrário, está sendo questionado, está sendo estudado ainda pelo mundo todo. E aí eu trago essa pergunta. O senhor, como congressista o senhor já viu um erro histórico político desses acontecer no passado, com declarações beirando ao nazismo, quase uma apologia ao genocídio, discursos desumanos com relação aos entes queridos de pessoas que foram afetadas por essa pandemia? Não, eu desconhecia, eu tenho 44 anos de vida pública, desde o meu primeiro mandato, aliás, se contar como presidente, diretor acadêmico dos estudantes de matemáticas, depois presidente de sindicatos bancários, já são 45 anos de vida pública, que me orgulho muito atento sempre ao cenário municipal, estadual e nacional, e nunca vi nada parecido. Realmente nós estamos vivendo um momento de profundas contradições, um momento angustiante do ponto de vista político e que poderia até ser minimizado, numa boa, Maurício. A disputa política ela faz parte do Estado Democrático de Direito, mas o problema é que nós não estamos num momento normal. Na verdade, nós estamos vivenciando uma pandemia que assusta o mundo, que assusta o Brasil. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Num curto espaço de tempo, nós poderemos estar aí com uma recessão de mais de 6% de queda do Produto Interno Bruto, que é o que mais ou menos irá acontecer. Poderemos ter
o número de desempregados dobrados, nós temos hoje 13 milhões, poderemos chegar a 26 milhões. O subemprego, que estava mais em 30 milhões, essas pessoas estão sem ter o que fazer, porque o subemprego não existe nesse momento, as pessoas não têm o que fazer. Já são mais de 50 milhões, para dar uma ideia a quem te acompanha no teu canal, nós temos mais de 50 milhões de pessoas que solicitaram o chamado fundo emergencial, aquela ajuda emergencial. 50 milhões de pessoas. Isto mostra que nós estamos realmente com um grau muito elevado de pessoas em vulnerabilidade. E 50 milhões não é o total, porque pelas informações que eu tenho dos meus colegas da Caixa Econômica Federal, eles dizem que existem muitos pedidos ainda sendo analisados, passando pela malha fina, porque as pessoas não estão acostumadas a preencher, obviamente, através do aplicativo, então tem muitos dados equivocados, mas não significa que essas pessoas não sejam introduzidas. Então, diante desse cenário, naturalmente, eu fico muito perplexo, porque eu já passei por outras crises, crise de 2008, crise de 2013, só para lembrar, crise de 67, foi uma crise econômica muito forte, mas o discurso era outro, a vontade política dos governantes era outra, a tentativa de buscar soluções sempre foi outra. O que nós estamos vendo hoje, honestamente, nos meus 45 anos de vida pública, não vi nada parecido, nada igual, nada sequer próximo a esta insensatez que o país está vivendo nesse momento. Baseado nessa sua experiência política e nos seus estudos agora como mestrando em ciências políticas, isso é uma preocupação e é uma pergunta que eu faço a todos os participantes do meu canal. Nós não estamos retornando ou no caminho de uma nova repressão, de uma nova governo de exceção, de um novo regime militar? Olha, eu acho que é o tipo da pergunta que é difícil ter uma resposta concreta, uma resposta definitiva. O que eu percebo? Eu, obviamente, tenho uma relação muito forte com vários militares. Por quê? Porque ao longo da minha vida pública fui, obviamente, me relacionando com muita gente, especialmente do Exército. Por quê? Porque o Exército, nós temos aqui em Porto Alegre a representação do Terceiro Exército, que é a região militar do Sul. Consequentemente, me tornei amigo do general Pujol, que hoje comanda o Exército, o vice-presidente da República, que por aqui passou também, tenho relações com ele, ou seja, fui aprendendo a conhecer um pouco mais a caserna. A minha compreensão nesse momento é de que não existe, do ponto de vista dos militares da ativa, qualquer possibilidade de que nós tenhamos um retrocesso do ponto de vista democrático. Essa é a minha percepção. Continuo conversando com vários deles, alguns que não têm, obviamente, não são generais, mas têm patentes um pouco inferiores, mas são influentes na caserna. Todos eles me dizem com tranquilidade: Fortunati, fica tranquilo que não existe esse discurso do presidente da defesa da democracia. É o nosso discurso, mas não é a defesa da democracia pela força, a defesa da democracia pela Constituição. Bom, isto é uma coisa. Outra coisa, a gente sabe que, naturalmente, a vida pública e política, como diria Ulisses Guimarães, é como uma nuvem. Nesse momento está no formato, daqui a pouco a nuvem se modifica. Então, eu não tenho, obviamente, certeza, não poderia dar nenhuma garantia para quem nos acompanha de que não tenhamos um retrocesso. Eu torço para que não tenhamos. Eu acho que as condições hoje não apontam para que o retrocesso aconteça. Mas, nessa radicalização, nessa sectarização, nesse enfrentamento que nós estamos assistindo no país, eu não sei se daqui a pouco uma faísca qualquer não é detonada e, de repente, a explosão acontece. Eu espero que isso não aconteça. Eu continuo apostando, torcendo, continuo trabalhando, porque, obviamente, eu faço comentários em algumas emissoras, eu continuo trabalhando pelo Estado Democrático de Direito. Mas não tenho a tranquilidade absoluta de poder afirmar ao teu seguidor de que um retrocesso não possa vir a acontecer. Qual é a visão que o Brasil está tendo hoje no exterior? Olha, eu te diria que, especialmente lá na União Europeia,
uma visão das piores possíveis. Como eu tenho muitos amigos, tenho amigos em Portugal, que são portugueses, tenho amigos na Itália, minha família é italiana, tenho amigos no Reino Unido, tenho amigos na França, eles acabam me mandando a todo momento informações. Agora o WhatsApp ele acaba aproximando as pessoas e eu tenho recebido muitas informações de como, especialmente, a postura e os pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro acabam repercutindo lá no exterior. Posso te dizer que é da pior forma possível. Se o presidente acha que a nossa imprensa o ataca, e eu acho que alguns até atacam de forma exagerada, eu devo concordar com isso, mas o que acaba acontecendo no exterior, o nível de ataque, eu recebi há poucos dias de uma grande amiga, a Maria Chaves, que lá está, foi candidata a vereadora aqui em Porto Alegre, mora hoje na Alemanha. O que os alemães têm falado do Bolsonaro é impublicável no Brasil. Tão forte, tão contundente que é a imprensa alemã contra o presidente Jair Bolsonaro. Portugal, ele tem sido destaque quase todos os dias de forma negativa e assim por diante. Então, a imagem está se construindo do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, do Brasil no exterior, infelizmente, não é das melhores. Para encerrarmos a nossa entrevista, nosso bate-papo, já está terminando o tempo, eu pergunto, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PSB, foi prefeito pelo PDT, foi vice-prefeito pelo PT e deputado e vereador várias vezes pelo PT. Em que sigla partidária o senhor se encontra atualmente? E se está em alguma sigla partidária após o seu mestrado, após nas próximas eleições, o senhor pretende, não nessas, mas nas próximas eleições para deputado, senador, enfim, o senhor pretende disputar algum cargo? Bom, eu faço política partidária desde 1979. Foi quando, em 79, nós formamos a primeira comissão provisória do PT aqui no Rio Grande do Sul e no país. Aí eu comecei a militar partidariamente. Sou fundador do PT em 1980, fevereiro de 80. Durante 21 anos estive no PT, depois mais 11 anos no PDT e por um breve tempo no PSB. Em todos eles, partidos que estão no determinado campo, não tenho nenhum problema nisso, o problema não é a sigla, o que a gente pensa, o mundo que a gente defende, de que forma nós nos portamos. Na verdade, são partidos que estão no seu ideário programático, estão num campo muito próximo. É claro que as ações elas divergem, muitas vezes pontos conjunturais também são divergentes, mas estão no mesmo campo, então não há nenhum problema. Fiz amigos no PT, no PSB, no PDT, aí da região da campanha, muitos amigos, aliás, tenho muitos amigos, que faço questão sempre de, quando volto a Bagé, visitá-los. Tu citaste a Beatriz, vereadora Beatriz, que é uma querida amiga que se formou não pela questão partidária, mas pela questão animal, da defesa dos animais. O Kogo, um grande querido amigo que forjei ao longo do tempo, se tornou um queridíssimo parceiro, independentemente de sigla partidária, alguém que eu quero cultivar, tanto com a Beatriz quanto com o Kogo, a amizade ao longo do tempo. Hoje estou no PTB. Na verdade, acabei ingressando no PTB nos últimos dias antes da chamada janela, não porque eu tenha decidido qualquer coisa em relação ao meu futuro, mas é uma precaução. Na verdade, eu me filiei antes do dia 4 de abril, que é a data final para quem deseja concorrer em 2020, não porque eu tenha decidido concorrer em 2020, mas para não fechar uma janela. Na verdade, eu fui convencido a me filiar, pois, bom, tu nesse momento está voltado para a tua preocupação do mestrado em ciência política em Portugal, tu estás com a cabeça totalmente voltada para o mestrado, e é isso que eu estou, minha mesa aqui está cheia de livros, de trabalhos, é uma confusão, uma boa confusão, aliás. Meu semestre só termina no dia 23 de junho, agora 23 de junho. Felizmente, a minha instituição resolveu não voltar às aulas presenciais, porque senão eu teria que voltar a Lisboa por um período muito curto, então continuo fazendo curso online. Tive aulas hoje já, estou fazendo trabalho, aliás, um trabalho interessantíssimo de um ganhador do Prêmio Nobel da Economia, que é o Stiglitz. Pessoas, Poder e Lucro, faz parte de um trabalho que tenho que apresentar
até a semana que vem, estou totalmente moldado. Então, não estou pensando, não estou refletindo sobre as eleições de 2020. A partir do final desse semestre, porque eu, obviamente, com isso não termino o mestrado, vou dialogar um pouco mais com o PTB, com meus amigos, para ver se participo ou não do processo eleitoral de 2020. Hoje, a possibilidade ela é maior de não participar, mas não estou descartando de plano essa possibilidade. Falando em PTB, já que eu ia perguntar, a sua esposa é do PTB também, é deputada, é secretária do Estado. Como o senhor, agora integrante do PTB, vê essas declarações do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, da possível adentrada dele no governo federal e dos últimos twitters dele defendendo, inclusive, o regime militar? Bom, é importante deixar claro para o teu seguidor de que eu entrei no PTB pela questão programática. Então, eu tenho uma identidade muito grande com essa relação trabalho-capital, obviamente, de uma forma bastante construtiva, como o PTB sempre defendeu. Sou um ardoroso leitor, estudioso do Alberto Pasqualini, que indiscutivelmente faz essa leitura de forma magnífica, entendendo que capital e trabalho têm que realmente andar juntos de uma forma razoável, pensada, civilizada, para que a sociedade dê certo. Então, deixando claro isso. Naturalmente, tem algumas declarações do presidente nacional do PTB com as quais eu não concordo. Vamos deixar claro que a minha filiação ao PTB não me obriga a concordar com tudo que o presidente nacional diz. Seria um absurdo. Eu entrei no partido por um programa. Entrei no partido, obviamente, porque acredito que a linha partidária seja adequada. O presidente, que eu respeito, sempre respeitei Roberto Jefferson, nós nos conhecemos no Congresso Nacional, eu era líder da bancada do PT, ele era um dos líderes do Centrão na época já, nós fizemos inúmeros debates, mas sempre com muito respeito. Então, independentemente do que ele possa pensar ou não, eu respeito, porque, obviamente, nós temos que respeitar quem pensa de uma forma ou de outra. Não vou respeitar somente quem pensa da mesma forma que eu penso. Eu tenho que respeitar todos para que, do debate, a gente possa resolver questões, crescermos filosoficamente, como seres humanos, do ponto de vista holístico. Então, tem várias afirmações, especialmente esta, da volta da ditadura militar, com as quais eu não concordo. Eu sou um ardoroso defensor do Estado democrático de direito, da chamada democracia liberal. Democracia liberal ela se faz com eleições livres, abertas, gerais, universais. Democracia liberal ela pressupõe que, na verdade, as Forças Armadas elas estejam subjugadas a serviço do Poder Executivo, obviamente não para dar qualquer golpe, não para impor qualquer força política, mas para garantir a lei e a ordem naquilo que a nossa Constituição impõe. Eu considero importantíssima a função das Forças Armadas, indiscutível, de acordo com o que está na Constituição. Rasgarmos a Constituição, bom, aí não conta comigo. Aí realmente, nisso eu discordo abertamente. A minha defesa ela será sempre intransigente com a defesa da Constituição Federal. Existem algumas normas da Constituição com as quais eu não concordo, com as quais eu não concordo, pode ter, mas o que eu tenho que fazer como cidadão? Me organizar, formar força de pressão, convencer deputados e senadores a mudar a Constituição e não a rasgar a Constituição. Então, é o que eu sempre digo. As pessoas, muitas vezes, quando falam de política, elas falam negando a política. Não, nós não temos que negar a política. A política é fundamental. Ela faz parte do nosso cotidiano para decidir as coisas da cidade, do estado, do país, a vida das pessoas. Se existe a má política, se existem os maus políticos, nós temos que renovar a política, nós temos que mudar os políticos, mas não negar a política. É a mesma coisa em relação à Constituição. Se alguém entende que existe alguma norma não adequada, vamos mudar a Constituição, mas não rasgá-la. Nisso, não contem comigo. Eu serei sempre um ardoroso defensor da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Muito bem, amigo, vou chamá-lo assim, amigo José Fortunati. Foi um privilégio tê-lo aqui no canal, nesses minutos importantes de debate, de reflexão filosófica e política.
sua postura sempre ponderada, só reitera o que o meu pai diz do senhor, que meu pai, não sei se o senhor lembra, ele foi vereador aqui, o professor Maurício Campos, ele era do... Claro, eu lembro muito, tanto é que a primeira vez que tu fizesse contato comigo, eu pensei, bom, o velho Maurício. Ele conta uma cena que estavam numa greve geral aqui, o senhor veio como sindicalista, parlamentar, e na época era um prefeito de extrema-direita e tinha manifestantes que queriam ir para frente da casa do prefeito, e o senhor e ele ponderaram, não, a manifestação é política, não é pessoal, não vamos para lá. E o pai passou depois na casa do prefeito e realmente o prefeito estava com toda a polícia militar e a cavalaria na frente da casa dele, esperando os manifestantes para... Isso faz tempo, na verdade, o prefeito era o Azambuja, né, o Guanaco, na época. Me lembro muito bem disso. Eu era presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores aqui no Estado, estive aí em Bagé, e realmente eu e teu pai convencemos a massa que estava ardorosa, estava ardente, estava enraivecida, queriam ir para frente da casa do prefeito. Eu sou contra isso, sempre fui, continuo sendo. Acho que nós temos que separar o indivíduo e a sua família, obviamente, do ser político, mesmo que se confunda. Eu não deixo de ser, se sou prefeito, não deixo de ser prefeito 24 horas, mas as questões privadas não podem ser banalizadas. A postura do teu pai ajudou muito naquele dia, sem dúvida nenhuma, e felizmente a maioria acabou acatando a nossa vontade, nosso desejo. Muito bem, eu agradeço a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que o mestrado é corrido, eu fiz mestrado em Letras e Filosofia aí na Uniriter, e eu sei que as leituras e os seminários e os artigos são corridos, então eu agradeço a sua disponibilidade de tempo e deixo, se o senhor quiser deixar algumas considerações finais, o espaço está aberto. Maurício, foi um grande prazer, uma grande alegria conversar contigo. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição em outras oportunidades. Quero deixar um grande abraço a todos os seus seguidores, especialmente aos meus amigos de Bagé, representados pelo Coug e pela Beatriz. Tenho outros amigos, mas no nome dos dois quero estender isto de forma muito fraterna. E um abraço, obviamente, sempre carinhoso, com boas lembranças no teu pai. Então, um grande fraterno abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado e certamente quando o senhor se formar em ciências políticas ou tiver outros acontecimentos políticos, vamos voltar a debater com mais profundidade. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo e foi um privilégio ter uma grande liderança aqui no nosso canal. Privilégio meu. Um grande abraço.